Deus está no silêncio. A história que Elias nunca contou. Quando o céu se calar, a história de Elias no Monte Horebe começa com um silêncio denso e angustiante. Após enfrentar os profetas de Baal e ver fogo cair do céu, Elias foge. Jezabel ameaça sua vida e ele corre, não de medo apenas, mas de esgotamento. Ele se sente vencido, está emocionalmente quebrado, pede a morte, se deita debaixo de um zimbro e diz: já basta, Senhor, tira a minha vida. Nesse momento, Elias representa tantos de nós que depois de grandes vitórias enfrentam as batalhas mais solitárias. Ele achava que o milagre mudaria tudo, mas ao contrário, sua vida foi ameaçada. A frustração veio logo após o fogo, e Deus, calado, nenhuma palavra, nenhuma visão, apenas o silêncio. É nesse cenário que Deus começa a trabalhar. Não com palavras, mas com cuidado. Um anjo o visita, dá comida, água e diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Não há bronca, não há acusação, há provisão. Elias come, dorme, é tocado de novo. Deus respeita o processo do profeta. Fortalecido, Elias caminha 40 dias até o Monte Horebe. O número 40 na Bíblia é simbólico, remete a provações, transições, preparação. Ali, ele entra numa caverna, menos um lugar de isolamento, mas também de encontro. O silêncio de Deus não é desprezo, é preparação. 1 Reis 19, 4. Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quando Deus está em silêncio, não significa que ele se afastou. Às vezes, o céu se cala para que possamos ouvir o que há dentro de nós. Elias precisou do silêncio para ser curado por dentro, e você também pode. A caverna da solidão, onde a voz de Deus ecoou em silêncio deserto de Elias, não era feito apenas de areia e calor, mas de um silêncio que gritava por dentro. Após a jornada sob um céu sem respostas, ele chegou ao Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés ouvira a voz de Deus. Ali, em uma caverna, Elias se escondeu, talvez de Jezabel, mas principalmente de si mesmo. A caverna é um lugar simbólico, representa aquele momento da alma onde tudo escurece, onde o que antes era fé, agora parece dúvida, onde os milagres do passado são abafados pelo medo do presente. Elias Seidaeta, coberto pelo cansaço emocional, espiritual e físico. Ele havia feito tanto, e ainda assim se sentia só. O desânimo tomou conta. O silêncio de Deus parecia ser o eco do abandono, mas mesmo no silêncio, Deus estava ali. E é no silêncio que muitas vezes ele se revela de maneira mais íntima. Dê as perguntas que fazes aqui, Elias. A pergunta divina não era geográfica. Ira espiritual. O que está acontecendo dentro de você, Elias? Deus estava escavando o coração do profeta. Elias responde com franqueza: tenho sido zeloso, fiz tudo certo, mas estou sozinho. Querem me matar. Essa fala carrega frustração, dor, solidão. Elias esperava que o grande milagre no Monte Carmelo resultasse em avivamento nacional, mas nada mudou. E quando os resultados não acompanham nossos esforços, muitas vezes nos afundamos no desespero. Deus então ordena: sai da caverna. Elias, fica diante de mim. E ali, o profeta presencia uma série de manifestações naturais. Um vento poderoso que despedaça rochas, um terremoto que abala o chão, um fogo que consome. Mas o texto repete uma frase impactante: mas o Senhor não estava. Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Esses elementos normalmente representavam a presença de Deus no Antigo Testamento. O vento em Gênesis, o terremoto no Sinai,
o fogo com Moisés e na sarça ardente. Mas com Elias, Deus decide não repetir os métodos antigos. Ele se revela de forma nova, num sussurro suave, um silêncio audível, um som calmo que penetra a alma. Esse é o momento mais impactante do texto. Deus poderia ter gritado, poderia ter sacudido a terra, mas optou por sussurrar. Por que sussurrar? Porque só escuta o sussurro quem está perto. E Deus estava perto de Elias. No silêncio, Deus estava mais próximo do que nunca. 1 Reis 19:12. Depois do fogo, veio um murmúrio suave e tranquilo. Quando Elias o ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Muitas vezes, esperamos Deus agir com sinais grandiosos, mas Ele nos surpreende com um sussurro. Aprenda a reconhecer o Deus que fala sem levantar a voz, mas cuja presença invade tudo. O silêncio de Deus não é ausência menos, é intimidade. Voz mansa, missão renovada depois do sussurro. Deus fala: Elias, com um rosto coberto, sai da caverna. Aquilo não era mais apenas um abrigo de pedra, mas o útero espiritual onde Deus estava gestando uma nova fase. Ali, no pós-silêncio, Deus entrega a Elias uma nova missão. Volta pelo caminho por onde vieste, diz o Senhor. Era um chamado à retomada. Elias queria fugir, Deus o envia de volta, mas agora com clareza, com direção, com visão. Deus manda Elias ungir novos reis e levantar Eliseu como seu sucessor. Em outras palavras, Deus diz: você não terminou, ainda tem propósito, ainda há pessoas, ainda há continuidade. A depressão de Elias o fazia sentir-se único, sozinho. Mas Deus revela: reservei 7.000 que não se curvaram a Baal. Elias achava que estava só, mas havia uma multidão silenciosa, permanecendo firme. O sussurro de Deus desvela uma realidade invisível aos olhos humanos. Deus estava trabalhando, mesmo quando Elias não via. O que vemos aqui é o poder da revelação que vem após o silêncio. Deus não remove Elias do deserto, mas o envia com nova força, porque às vezes a maior libertação não é sair da caverna, menos é sair dela com um novo propósito. E é nesse ponto que o Deus do silêncio se mostra o Deus da direção. Ele não responde todas as perguntas de Elias, mas dá uma missão. Deus não apaga o passado, mas ressignifica. E a vida de Elias, que parecia à beira do fim, entra em uma nova estação. 1 Reis 19:15-16. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Unja Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Mesmo que você não ouça trovões, Deus ainda fala. Mesmo que o mundo pareça desabar, há um propósito esperando por você. O silêncio de Deus é solo fértil para revelações profundas. Confie na missão que nasce na caverna, da solidão ao legado. Quando o silêncio vira testemunho após sua experiência no Monte Horebe, Elias começa a formar uma nova geração. Ele encontra Eliseu lavrando a terra e o chama para seguir com ele. Com isso, Elias inicia a transição de sua liderança. O silêncio de Deus não apenas renovou Elias, mas iniciou um legado. Eliseu torna-se seu discípulo, seu amigo, seu continuador. A vida de Elias deixa de ser marcada apenas pelos milagres, plicos, e passa a ser marcada pela influência pessoal. Deus muda a forma de agir. Antes era fogo do céu, agora é discipulado. Essa é uma das maiores lições da jornada de Elias. Deus não queria apenas o acelo, mas multiplicá-lo. E isso se dá no tempo pós-caverna. A experiência silenciosa, íntima e transformadora não foi o fim, mas o recomeço.
Quando enfim chega o dia em que Deus levaria Elias ao céu, Eliseu está ao seu lado. E antes de partir, Elias pergunta: "O que queres que eu te faça?" Eliseu responde: "Quero porção dobrada do teu espírito." Elias foi tão impactante que seu discípulo queria ser ainda mais usado por Deus. O silêncio de Deus com Elias gerou um legado que tocou nações, porque o silêncio de Deus nunca é improdutivo. É no silêncio que Ele prepara os corações, levanta os herdeiros, firma os fundamentos para um novo tempo. E você está vivendo um tempo de silêncio? Lembre-se do Elias, lembre-se que o silêncio precede o sussurro e o sussurro precede a missão, e que Deus continua falando, mesmo quando tudo parece calado. Reis 9. Quando iam andando e conversando, de repente apareceu um carro de fogo. Elias subiu ao céu num redemoinho. O silêncio de Deus pode ser o intervalo entre duas fases poderosas da sua vida. Use esse tempo para escutar com o coração e prepare-se, pois há um legado esperando para nascer através de você. Você está vivendo um silêncio de Deus? Sente como se suas orações batessem no teto? Então lembre-se, Elias pensou que tudo havia acabado, mas foi no silêncio que Deus o renovou. Não ignore o sussurro. Ele é mais poderoso do que o trovão. Inscreva-se agora no canal Luz da Palavra Divina para receber mensagens que aquecem a alma e despertam a fé. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa de um renovo e comente: Deus ainda fala comigo, mesmo no silêncio aqui. O silêncio ganha voz e a palavra ilumina cada deserto.